Olá, amigos. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né, e continuar aí conduzindo a nossa disciplina de lógica matemática. Infelizmente, dessa vez nós não vamos ter mais a imagem do professor, né? Infelizmente, o meu equipamento, que já não era um equipamento muito bom, ele pediu aposentadoria, né? Então, proporcional. E quebrou, né? Assim, ficou muito ruim. Acho que ele deve ter sido algum tipo de descarga elétrica, assim, ele ficou realmente inviável. E aí nós vamos conduzir agora só com a voz do professor mesmo, né? Temos aí mais esse mês de julho, né? Dia 9 de agosto tem o encerramento da disciplina, né? Ou seja, o último dia para lançar as notas. Então a gente vai levar aí o mês de julho e vamos tentar concluir o livro, né? O livro faltam o capítulo 5, 6 e 7. E vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. O capítulo 5, ele começa aqui, né? Nessa partezinha aí, a gente já tá vendo. Ele vai da página 31 a 80 e pouco. 84. Deixa eu ver lá. Até onde vai. Né? 81. Vamos ver aqui. É bastante coisa o capítulo 5. A gente vai tentar. Vai até aqui. É 68. A gente vai tentar seguir o máximo, né, nesse capítulo aí. Nesse capítulo 5. Para dar uma boa adiantada, né? Então é isso. Estamos de volta, né? Agora retomando no capítulo 5. Consequência lógica ou dedução formal, né? Então pegue aí pipoca, seu caderno, né? Paciência para a gente levar esse capítulo a cabo, tá bom? Então vamos a ele. Capítulo 5. Consequência lógica ou dedução formal. Uma das mais importantes noções da lógica é a consequência lógica. Esta noção está na raiz da ideia de raciocínio que vulgarmente pode ser entendido como encadeamento de pensamento ou juízos. Evidentemente, esse encadeamento obedece a certa ordem na qual um pensamento segue a outro. Como vimos anteriormente, veja a introdução. A palavra raciocínio é utilizada no contexto da psicologia e, por esta razão, está associada a determinadas atividades mentais. Neste caso, a palavra mais adequada é argumento. Um argumento é um conjunto de proposições ou de fórmulas nas quais uma delas, com a conclusão, deriva ou é consequência das outras premissas. Essa derivação, também chamada de dedução, é de natureza puramente formal na lógica matemática. Cabe notar que os procedimentos dedutivos que ocorrem no interior das álgebras e geometrias e estabelecem as provas de teoremas inspiram a renovação da lógica na metade do século XIX e no começo do século XX, realizada em grande parte no estudo dos fundamentos da matemática. Deste modo, o conceito de consequência lógica pode ser associado não só na noção de prova matemática, como também à aplicação de regras de inferência, com as quais algumas transformações de caráter puramente estrutural são executadas sobre os axiomas ou teoremas já provados de uma determinada teoria formalizada, de modo que as proposições ou fórmulas resultantes desse processo de transformação sejam também consideradas provadas. Uma outra relevante associação pode ser feita com a noção de consequência lógica ou dedução formal. É com as noções de computabilidade.
e de algoritmo. Para os nossos propósitos, nesse livro, discutiremos inicialmente uma noção formalizada de argumento e, em seguida, uma proposta de regras de dedução para o cálculo proposicional. Bem, eu sempre confundo nessa palavra, né? Então vamos às definições, aí tem uma breve introdução. Vamos ver o que é argumento. Um argumento é um conjunto de N proposições. E uma delas é consequência e depende das demais. A proposição consequência é chamada de conclusão e as demais de premissas. As premissas devem servir para provar ou, no mínimo, formar alguma evidência para a conclusão de um argumento. Observamos que a distinção entre premissas e conclusão, independente dos seus posicionamentos no argumento, sempre será possível dispor um argumento da seguinte forma. Bem, então, nós temos aí várias proposições. Então, nós já temos a conclusão, é a última proposição. E as anteriores são as premissas. Então, assim, eu vou enumerando aí as proposições, né? Proposição 1, proposição 2, proposição 3, proposição 4. Quando chega lá na proposição N, essa proposição se chama conclusão. Então, basicamente é isso. E todo o conjunto delas, né, a N proposições, é chamado de argumento. Aqui, né, se você está bem, dá para ver isso aqui, ó. Né? Eu tenho a premissa 1, 2, 3, N1 premissas. N1 premissas. N-1 premissas. E a premissa e a proposição N é a conclusão. Ou seja, todas são proposições, só que a última eu chamo de conclusão. Então nós temos, denotando que as premissas por PI, denotando as premissas por PI, sendo I igual a 1, 2, 3, N-1, e a conclusão por C, faremos o estudo da validade do argumento colocando-o nas seguintes disposições, denominada forma de argumento. Então eu tenho aqui, ó, P1, P2, e ele vai até P-1. Pn-1. E o N é C. É a conclusão. Que é equivalente a... Aí eu tenho P1E, P2E, P3E. Pn-1 implica em C. Então, essa é a ideia que enseja esse nosso raciocínio. Resumidamente, na transformação simbólica de um argumento, seguimos os seguintes passos. Então vamos lá, né? A transformação simbólica de um argumento. Cada premissa é colocada em uma linha que recebe uma numeração, devendo indicar no número 1, iniciar no número 1, devendo iniciar no número 1. Então, ou seja, as premissas iniciam em 1. E seguir a ordem crescente dos números naturais, ou seja, né, nós temos aí números naturais. A conclusão procedida pelo símbolo, aqui são 3 pontinhos, tá vendo? É uma proposição devendo ser colocada na última linha, seguindo também a numeração. Ou seja, nós temos aí várias proposições e a última proposição é chamada de conclusão, né? As anteriores à conclusão chamada de premissa. Cada proposição simples que compõe as premissas e a conclusão deve ser representada por uma letra maiúscula do alfabeto latino, ligada à sua respectiva palavra-chave. Então, nós temos aqui, ó, as premissas. P1, P2, P3 e assim vai até a conclusão.
Se tivesse dinheiro, iria ao cinema. Se fosse ao cinema, me encontraria com Júlia. Não tenho dinheiro, portanto não me encontrarei com Júlia. Nesse argumento temos as premissas. Se tivesse dinheiro, iria ao cinema. Se fosse ao cinema, me encontraria com Júlia. Mas ele não tem dinheiro, então não me encontraria com Júlia. Conclusão. Nossa, eu pedia para ela pagar, né? Nossa, porque aí ela marcou para se encontrar lá dentro, né? Esse é o truque antigo. Então nós temos aqui, colocando na forma apresentada anteriormente, temos, né? Vamos lá. Eu tenho P1, né? Se tivesse dinheiro, iria ao cinema. Se fosse ao cinema, me encontraria com Júlia. Mas eu não tenho dinheiro. Não me encontrarei com Júlia. Rapaz, pega uns carros para lavar aí. Né? Se ainda tomarmos D, ter dinheiro, e C, ir ao cinema, e J, encontrar com Júlia, temos a forma do argumento. 1, ter dinheiro, ir ao cinema. Implica em ir ao cinema, né? Ó. Ter dinheiro implica em ir ao cinema. 2, ir ao cinema implica em se encontrar com Júlia. Não temos dinheiro. Não tenho dinheiro. Então, não Júlia. Né? Não dinheiro, não Júlia. O problema é que você vai pro cinema e depois não tem nem o do picolé, né? Nem de pagar o Didio lá. Nossa, tá feia a situação. E voltar a pé, né? De bicicleta. Então, vamos lá. Esse é o primeiro exemplo. Vamos pro segundo. Se alguém é político, então faz promessas. Se alguém faz promessas, mente. Logo, se alguém é político, mente. se tomarmos, vamos lá. A, alguém é político. P, faz promessas. M, mente. Então nós temos aqui A, então P. Né? Então, se é político, faz promessas. Se promessas, então mente. Então, político mente. Tá fácil de entender isso aqui, né, pessoal? Vamos lá, para frente. Algumas palavras indicadoras de premissas e conclusão. Premissas, pois, né? Pois, desde que, como, porque, assumindo que, visto que, admitindo que, dado que, supondo que, como consequência. Então aqui são todas premissas. E a conclusão eu tenho o quê? Portanto, logo, por conseguinte, desta maneira, consequentemente, assim, segue que, de modo que, resulta que, então. Então acho que essa primeira parte aí a gente venceu com um certo êxito, né? Tá muito fácil, os dois exemplos são muito fáceis. Vamos ver aqui os exercícios propostos. Vamos ver esses exercícios propostos. Bem, para esses exercícios propostos, vamos fazê-los aqui na lousa. Vai ficar um pouco mais fácil, né? Para que dificultar se a gente pode facilitar, né? Então vamos facilitar um pouco. Nós temos o seguinte: traduza na linguagem simbólica os argumentos seguintes, usando a primeira letra da palavra sublinhada. Então, se a letra A, né? Vou colocar aqui. Lápis. Letra A. Então, a letra A. O que vem a ser a letra A? Se o avião não tivesse caído,
teria feito contato por rádio. O avião não fez contato pelo rádio, portanto caiu. Vamos ver como é que fica isso aí. Letra A. Então, C. O C é o quê? C é igual o avião tivesse caído. O avião tivesse caído. Né? É o que está aqui, ó. Veja só. Caído aqui é a letra, tá? Ele foi sublinhado, então o seu avião tivesse caído eu vou pegar o letra C. Então, aqui o nosso A tá horroroso. Vamos lá. Continuando. O R, né? O avião teria feito contato por rádio. R. Teria feito contato por rádio. Desculpa a letra aí, tá? Rádio. E por último, essas são as duas proposições, tá? As duas proposições aqui são: se o avião não tivesse caído, teria feito contato por rádio. Agora nós temos as negações disso. O avião não fez contato por rádio. Então eu tenho vamos lá, eu tenho é o quê? Não fez contato. Se o avião tivesse caído, então não tivesse caído, não ser, né? Então R. Essa é a lógica. 2. Eu vou ter não R, que teria feito contato por rádio. Ele não fez, né? Não R. Então, 3 é o que? Caiu, né? C. Eita. C. Então aqui, ó, a primeira proposta. Não o avião tivesse caído. O avião tivesse caído. Não tivesse caído. Então tá aqui. Não tivesse caído. Então teria feito contato por rádio. Não fez contato por rádio. 2. Então C. Tivesse caído. Caiu. Esse é o nosso desfecho triste. Vamos ver o segundo aqui. Alberto será despedido ou transferido para outro departamento. Alberto não será transferido. Letra B, nós estamos vendo agora, tá? Alberto será despedido ou transferido para outro departamento. Alberto não será transferido, portanto, será despedido. Ih, Alberto tá lascado. Vou pôr em outra cor aqui. Rosa. Vamos ver como é que vai ficar isso. Tá? Vamos ver como é que vai ficar isso. Então, D. Despedido, né? Alberto será despedido. Na letra B aqui. Letra B. Então eu tenho D. Alberto será despedido. Essa é a letra D. E T. Alberto será transferido. Transferido.
Tá, agora vamos para o desenvolvimento dessa lógica aqui, Então eu tenho D ou T. D ou T. Não é? Alberto será despedido ou Alberto será transferido. Ou um ou outro. Mas aí eu tenho a segunda proposição lógica. Que é o quê? Não ter. Não ter. Então, se não será transferido, é óbvio que vai ser demitido. Então, eu tenho 3 pontinhos, letra D. Então, será demitido. É bom que ele vai ter a oportunidade de arrumar um emprego novo, né? Eu costumava dizer que o emprego ruim, ele é tão ruim que ele não deixa você arrumar um emprego melhor, né? E o emprego bom, ele é bom que proporciona um emprego melhor ainda. Vamos ver a letra C. Como é que vai ficar? Letra C. Se a regra existe, deve ser usada. A regra existe, portanto, deve ser usada. Legal. Deixa eu apagar aqui essa lousa para a gente fazer a coisa aqui. Então vamos lá. Letra C. Vou pegar mais uma cor mais diferente agora. Verde. Um verde bacana aqui para ficar. Um verde berrante. Então eu tenho C. Ó, acontece quando eu... Tem um botãozinho aqui, eu já falei para vocês. É um botãozinho do mal. E às vezes é a caligrafia do mal também. Que o professor é ruim de caligrafia. Então, letra C. A regra existe. Então, E. A regra existe. E agora, U. U deve ser usada. Usada. Então, se a regra existe, deve ser usada. Então, vamos lá. Número 1. E. A regra existe. Logo, deve ser usada. 2. A regra não existe. Opa. 2 é E. A regra existe, então 3 deve ser usada. Aqui a primeira aqui é a condição que a gente colocou, né? A proposição. Analisamos cada uma delas e está aqui. Isso é tão fácil que fica até difícil de explicar. Vamos lá, para frente. Letra D. Se os impostos aumentam, haverá menos circulação de dinheiro. Se houver menos circulação de dinheiro, as vendas do comércio cairão. Se as vendas do comércio caírem, a arrecadação de impostos diminuirá. Os impostos aumentaram, portanto, a sua arrecadação diminuirá. Olha, essa é uma corrente econômica chamada de escola austríaca, que relata exatamente isso. Se você aumenta o número de impostos, né, você tem uma curva que define exatamente isso. O imposto, conforme você vai aumentando, ele vai criando um custo para a sociedade. E ele vai inibindo a compra do produto. É por isso que o pessoal faz isso para cigarro, bebida, né? Aumenta um custo, um pedágio para a pessoa consumir. Ao passo que quando você diminui impostos, mas assim, ele se retroalimenta, né? Se eu diminuo o imposto, eu vendia, digamos, 50 carteiras de cigarro, e você diminui o imposto, né? Agora eu estou vendendo 150, então basicamente a quantidade de imposto arrecadado vai ser quase a mesma, né? Às vezes até mais. Então você viu esse fenômeno nos Estados Unidos em alguns anos atrás. O governo cortou muitos impostos e aumentou a arrecadação.
E também no Brasil, né? Muitos produtos que tinham impostos praticamente proibitivo, quando você diminui o imposto, aumenta a venda daquele produto e, obviamente, arrecada mais, né? Bem, muito bem colocado aqui pelo exemplo. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar assim, vamos lá. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar aqui. Pronto. Então vai ficar assim, vou pegar uma cor diferente, né? Amarelo, branco, agora branco. Letra D. Letra D. Os impostos aumentaram. Né? Proposição I, impostos. Né? Os impostos aumentaram. Deu certo aí? Aumentaram. Ok. Depois, letra D. Né? Haverá menos circulação de dinheiro. Haverá menos circulação de dinheiro. E depois, V, as vendas do comércio cairão. V, as vendas cairão. E depois, A, arrecadação de imposto diminuirá. Nossa, ficou comprido aqui, né? A, arrecadação diminuirá. Pronto. Vou ter que fatalmente apagar esse aqui de cima, tá? Para poder concluir a letra D. Uma pena, mas vamos a ele. Então vamos lá, letra D. 1. Né? 1. Setinha não, ponto. Aqui até as coisas tem que escolher direito, porque senão você acaba confundindo. 1. I. Então, D. Não é isso? D. 2. D. Então, V. 3. V. Então, A. Você vê que é uma sequência de proposições, né? Essas premissas vão ser colocadas na sequência. 4. Né? I. Os impostos, né, aumentaram. Conclusão. 5º, a arrecadação caiu. Letra A. Então, há uma sequência desses argumentos, né? Os impostos aumentaram, haverá menos circulação de moeda. Se houver menos circulação de moeda, as vendas cairão. Se as vendas caíram, né? Há menos arrecadação. Aí no quarto, houve aumento de impostos. Logo, a arrecadação caiu. Então tá bem colocadinho aí. Vamos ver o quinto. Né? Vamos ver o quinto. O quinto não, é a letra E, né? Letra E. Vamos apagar aqui essas coisas. Apagar bem apagadinho. Até que ficou melhor sem o professor, né? Aparecer. Não ficou, não? Acho que ficou.
O professor também atrapalha às vezes, né? Fica distraindo o aluno. Vamos lá, letra E. Letra E. Leia aí para mim, por favor. Vou esperar vocês lerem. Letra E. A empresa será privatizada se, somente se, for deficitária ou não atingir os seus objetivos sociais. A empresa não é deficitária e atinge os seus objetivos sociais. Portanto, não será privatizada. Então, vamos a ela agora. Vamos escrever. Então, primeira coisa. Vamos colocar aqui P. P. A empresa será privatizada. A empresa será privatizada. O mim privatizava tudo, tá? Na opinião do professor Vergotti, privatizava saúde, educação, segurança, tudo que você imaginar. Tudo. Né? Letra D. A empresa for deficitária. A empresa for deficitária. E ó, a empresa atinge os seus objetivos sociais. A empresa atinge seus objetivos sociais. Então vamos lá. Como é que vai ficar? 1. A proposição é P se somente se D, né? A empresa será privatizada se somente se a empresa for deficitária, né? 2. A empresa não é deficitária, não dê. Não dê. E ó, né? E ó, que é a empresa atinge seus objetivos. Então, 3. Então, nós vamos ter o quê? Não P. Não privatizada. Aí. Não é um negócio do outro mundo também, né, gente? Basta você ter criatividade aí, seguir as regrinhas e tentar entender a lógica por trás aí desse desenvolvimento. Não tem nada que espante. Vamos ler agora, ver o F. O F está aqui do lado. F. Vamos lá, aqui ó. Tem aqui. Se vendem mais, então estão sempre fresquinhos. Se estão sempre fresquinhos, então vendem mais. Portanto, vendem mais se somente se estiverem sempre fresquinhos. Isso aqui é Tostines. Eu não sei se a Tostines fraudou isso aqui ou isso aqui foi fraudado da Tostines. Vende mais porque é mais fresquinho e é fresquinho porque vende mais. Vamos lá. Eu vou apagar aqui essa lousa para a gente poder... Agora trava o meu dente aqui que fez um desgaste aqui na prancheta. Vamos lá. Letra F. V. Vendem mais. Vendem mais, né? Vendem mais.
Letra F. Estão sempre fresquinhos. Estão sempre fresquinhos. Então, vamos lá. 1. V, então F. 2. F, então V. Não é isso? 3. Então, V, se, somente se F. Não é isso? Vendem mais, vendem mais porque estão mais, vendem mais. Vou trocar aqui de cor. Vendem mais porque são mais fresquinhos. São mais fresquinhos porque vendem mais. Conclusão: vendem mais se somente se são mais fresquinhos. Então, tá aí, tá dado. Essa aqui é a letra F. Tem mais aqui, gente. Tem mais. Vamos deixar como exercícios para vocês, né? Lembrem que tem um trabalho para entregar, hein? Valendo nota. Então, vocês vão entregar a letra G, H, I, J e K. Tá bom? Então, vocês vão entregar esses 5 exercícios para mim. Mandem aí na minha conta de WhatsApp. E mandem o nome de vocês, por favor, né? Nós estamos aí no último mês de aula. Então vamos para frente. Vamos ver o que tem lá para frente. Aí tem esses outros aí. Validade de um argumento. Validade de um argumento. Volta para cá. É muito bom isso aí, hein? Muito bom. Vou aumentar aqui. Pronto. Fica mais grande para vocês. Mais grande. Mais grande. Aí meu pai falava: mais grande não, maior. Então vamos lá. Validade de um argumento. Um argumento é válido se somente se for uma implicação tautológica, em que o antecedente é a conjunção das premissas e o consequente, a conclusão. Em outras palavras, um argumento é válido quando for possível todas as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Então vamos lá, vamos tentar decifrar isso aí, né? Um argumento é válido se somente se uma implicação, se somente se for uma implicação tautológica, em que o antecedente é a conjunção das premissas e o consequente é a conclusão. Em outras palavras, um argumento é válido quando for impossível. Olha lá, ó. Um argumento é válido quando for impossível todas as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Ou seja, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser precisamente verdadeira. Então, assim, tem que ser impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Dado um argumento qualquer, P1, P2, e aí você vai, né? P1, IP2, IP3, IPn-1, então C. Se a conclusão C puder ser deduzida das premissas P1, P2, Pn-1, ou seja, se o argumento é válido, escrevemos. Tá aqui, ó. É dessa forma que é escrito. P1, P2, P3, Pn-1, vírgula. E tem esse símbolo aí, né? O traço, asserção. Traço de asserção. Afirma que a proposição à sua direita pode ser deduzida
utilizando como premissa somente as proposições que estão à sua esquerda. Ou seja, ele diz que, olha, esse conjunto de premissas geram essa conclusão. Um argumento é inválido somente quando todas as suas premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Portanto, existe uma conexão entre o valor verdade das proposições e a validade ou invalidade do argumento. Ou seja, o argumento é válido quando todas as premissas são verdadeiras e o argumento também é verdadeiro. É isso que ele vem dizer aí. No entanto, é importante enfatizar que validade e valor verdade são questões distintas. A verdade e a falsidade são propriedades das proposições, enquanto a validade e a invalidade são propriedades dos argumentos. Ou seja, eu tenho uma proposição falsa, eu tenho uma proposição verdadeira. Eu tenho uma proposição verdadeira ou tenho uma proposição falsa. Né? Cada proposição é verdadeira ou falsa. Quando eu falo de válido ou inválido, eu falo do argumento. Né? Então aqui, ó, verdade ou falsidade, né, são as propriedades das proposições. Proposições. Enquanto a validade e a invalidade são propriedades dos argumentos. Tá bom? Então vamos diferenciar isso. Uma proposição pode ser verdadeira ou falsa e não pode ser válida ou inválida. Do mesmo modo que um argumento pode ser válido ou inválido e não pode ser verdadeiro ou falso. O valor verdade de uma proposição depende do contexto. Enquanto a validade de um argumento depende da forma. O argumento depende da forma como você coloca as proposições. Você vai colocando as proposições, aí você forma um argumento válido ou não. Né? Vamos ver aqui estes examples. Né? Vamos ver esses exemplos aqui. O argumento a seguir é, para a lógica matemática, um argumento válido. Mas no contexto astronômico, nem todas as afirmações são verdadeiras. Vamos lá. Se a Terra é uma estrela, então ela gira em torno do Sol. A Terra é uma estrela, portanto, a Terra gira em torno do Sol. Veja só, este argumento aqui nós sabemos que não é verdadeiro, né? O argumento a seguir é, para a lógica matemática, um argumento válido. O argumento é válido. O argumento em si é válido. Se a Terra é uma estrela, então a Terra, então ela gira em torno do Sol. A Terra é uma estrela, portanto gira em torno do Sol. Logicamente é um argumento válido. A gente sabe que esta proposição aqui ela é falsa, mas o argumento é válido. Entendeu? Então vamos lá. Letra B. O argumento a seguir também é, para a lógica matemática, um argumento válido, mas no contexto biológico, nem todas as afirmações são verdadeiras. Vamos lá. Se João está vivo, então ele está morto. João está vivo, logo está morto. É engraçado, né? Então, assim, esta proposição aqui, né, ela é absurda para nós, né? Mas, como aqui colocou, o argumento é válido. Porque eu podia dizer assim, João é um animal, né? Todo homem é um animal. João é um homem, então João é um animal. Né? Seria mais ou menos essa composição dessa questão aqui. Né? João é um homem, todo homem é um animal, então João é um animal.
O argumento é válido, mas aqui você tem uma questão que é absurda, que ele não pode, a gente sabe que não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. C. O argumento a seguir é, para a lógica matemática, um argumento válido, assim como, no contexto astronômico, possui afirmações verdadeiras. Vamos lá. Se a Lua é um satélite da Terra, então tem órbita em torno do Sol. A Lua é um satélite natural da Terra, portanto, a Lua tem órbita em torno do Sol. É verdade? Então, toda a proposição aqui é verdadeira, né? O argumento é válido. O argumento é válido. Argumento válido. Então, tá fácil de entender, né? O argumento é válido. Às vezes as proposições não são verdadeiras dentro dela, não fazem sentido, mas o argumento é válido. Letra D. Este argumento também é válido para a lógica matemática e suas afirmações podem ser verdadeiras para o nosso contexto. Se Mário é jogador de vôlei profissional, então é atleta. Mário é jogador de vôlei profissional, logo Mário é atleta. É um argumento válido, né? É um argumento válido. Então vamos ver aqui para frente. Os assuntos tratados nos quadros argumentos são distintos, mas podem ser colocados na mesma forma. Né? Vamos lá. 1. A então B. 2. A. 3. B. A sua tabela verdade prova que é uma implicação tautológica. A gente já viu isso lá na frente, né? Aqui eu tenho A. A é verdade, verdade, falso e falso. B é verdade, B é falso, B é verdade, os dois são falsos. Então eu tenho se A, então B, se A, então B, verdade, falso, verdade, verdade. Então tá aqui, ó, tautologia, como a gente já viu nas últimas aulas, né? A gente viu lá exatamente o que é uma tautologia. Logo, os argumentos dos quadros exemplos anteriores são válidos. Portanto, quando provamos a validade dessa forma de argumento, estamos provando a validade de todos os argumentos que possuem a mesma forma. Estamos provando a validade de todos os argumentos que possuem a mesma forma. Ou seja, você tem esse argumento, né? Se o homem é um animal e João é um homem, então João é um animal. Todos os argumentos que têm essa forma, eles ficam já provado de primeira, né? Você prova todos esses, né? Então aqui, se João é um animal, se João é um animal, desculpa, se João é um homem e todo homem é um animal, entendeu? Então, João é um animal. Não é isso? Então, vamos lá. Para frente. A prova direta de validade. Vamos ver aqui esse negocinho. Prova direta de validade. É necessário o uso de tabela verdade para se provar a validade de um argumento. No entanto, dependendo do número de proposições simples que o compõem, a construção desta tabela é um trabalho exaustivo. Por exemplo, um argumento composto de 5 proposições simples terá uma tabela verdade composta de 32 linhas. Isto torna sua utilização impraticável. Uma outra maneira de se provar a validade de um argumento é a prova direta, que utiliza implicações e equivalências tautológicas. Tautologias úteis. Apresentamos a seguir algumas implicações e equivalências tautológicas que serão utilizadas para provar a validade de um argumento. Sejam P, Q, R e S proposições simples quaisquer. Bem,
Aqui nós tivemos uma breve introdução, né, dessa prova direta de validade e vamos ver aí quais são as implicações disso. Tá? Vamos lá então. Equivalências tautológicas. Indepotência. P e P, se somente se P. A indepotência, IND, né? Que tá. Tem uma abreviação aqui. IND. P e P, se somente se P. E P ou P, se somente se P. É aqui umas obviedades, né? Vamos lá na outra. Computação com P e Q, se somente se Q e P. E P ou Q, se somente se Q ou P. A comutação, né? Comutação. Ou seja, você pode alternar a posição deles, né? A comutação. Então, eu tenho a indepotência e a comutação. Ou seja, eu posso trocar a posição de cada um deles. P e Q, se somente se Q e P. E P ou Q, se somente se P é Q ou P. E a propriedade associativa, né? Associação. A gente que já estudou álgebra já viu isso aqui outras vezes, né? Associação. Parece um pouco daquelas propriedades de multiplicação, né? P e Q e R, se somente se P e Q e R. E P ou Q ou R, se somente se P ou Q ou R. Então, associação. Tá? E a distribuição. Também parece com aquelas propriedades de multiplicação, né? P e Q, ou P e Q ou R, se somente se P e Q ou P e R. Né? Interessante aqui. Depois, P ou Q e R, se somente se P ou Q e P ou R. Depois, P implica em Q e R, se somente se P implica em Q e P implica em R. E por último, P implica em Q ou R, se somente se P implica em Q ou P implica em R. Então não fica muito complicado para você que já está acompanhando o curso de matemática, né? Você já viu essas coisas antes, né? Muito parecido com muito semelhante, né? Com as propriedades da multiplicação, né? E depois eu tenho aqui a lei de Morgan. Aqui eu tenho a negação, observa aqui, ó. A negação está aqui. A lei de Morgan a gente já viu em capítulos anteriores. Negação. Negação de P ou Q, se somente se, negação de P e negação de Q. E agora, outra negação. A negação de P e Q, se somente se, não P ou não Q. Observa aqui que dá uma invertida aqui, ó. Aqui eu tenho ou, e quando ele distribui, fica e. Né? E agora, na segunda, eu tenho e, e quando ele distribui, eu tenho ou. Então é bom você lembrar disso aí. Então o MOR aqui é a lei de Morgan. Dupla negação, né? A negação da negação é a própria afirmação. Então, não P, não P, é P.
Então fica fácil. Vamos lá, mais uma propriedade. Equivalência material. P se somente se que. Se somente se, P implica em que. E que implica em P. Um equivale ao outro, né? O P implica em que. E aqui, P se somente se, P e que, ou não P e não que. Né? Se somente se, ó, P, se somente se que. Se P ou que, P e que, ou não P e não que. Né? Implicação material. Né? Aqui eu tenho equivalência material e agora eu tenho implicação material. Tá bom? P implica em que, se somente se, não P ou não que. Vamos para frente. Negação de implicação material. Um nega o outro, né? Implicação material está aqui, ó. Eu tenho a negação disso. Não P implica em que. Não P implica em que, se somente se, P e não que. Transposição. P implica em que, se somente se, não P implica em não que. P implica em que, se somente se, não que implica em não P. Então, olha aqui, dá aqui eu tenho P implica em que. E aqui eu tenho não que implica em não P. Há uma volta dos que não foram aí, né? Importação e exportação. P e Q implica em R. Se somente se, P implica em Q implica em R. E o absurdo, né? P implica em Q e não P. Q e não Q. Ou seja, uma aqui cancela a outra, né? Q e não Q. Então isso é um absurdo, né? Como está aqui colocado. Não dá para ter isso, né? Se somente se, não P. Ele não é P e não Q, se somente se ele não é ele próprio. É uma loucura. Implicações tautológicas. Adição, né? Adição, ADI, até agora nós vimos, é cansativo, né? Equivalências tautológicas. Agora nós vamos ver aqui as implicações tautológicas. Implicações tautológicas, então. A adição, P, então aqui eu tenho P, tal que P ou que, né? P implica em P ou que. E a simplificação. Simplificação sim. P e que, tal que P. P e que, tal que P. Essa barra aqui, né, não é uma divisão nesse momento. Seria um tal que, né? Então P tal que P o que. Que é isso? Entendeu? Só está sendo escrito de forma diferente. E aqui é a mesma coisa. P e Q tal que P. Aqui, ó. Então não precisa ter medo. É só seguir a trilha. Então aqui também é a mesma coisa, ó. P
e que, tal que, ou P e Q implica em que. A conjunção, agora a conjunção com. Tá ficando chato isso aqui, né? PQ, tal que, P e Q. Ou P e Q, tal que, P e Q. Na realidade, isso aqui é uma nova forma de notação disso. P e Q, tal que, Q e P. Né? Aqui, ó, P e Q, P e Q, tal que, Q e P. É muita regrinha, mas vamos lá. Absorção. ABS. P implica em quê? P implica em Q ou P. Então aqui eu tenho P implica em Q, tal que P implica em P e Q. Então tá aqui, ó. P implica em Q, tal que P implica em P ou Q. Então ele absorveu aqui, ó. Eu tenho aqui uma nova notação. Vocês estão vendo que ele está transformando uma notação que a gente já conhecia em outra. Modus ponens, né? P implica em Q, né? P implica em Q e P. Tal que Q. P implica em Q e Q e P. Tal que Q. Modus tollens, né? Aí vem as negações. P implica em Q, tal que e não P, né? Tal que não que. Dilema construtivo. Na realidade, vamos ter aí bastante regrinha, né? E dificilmente você vai decorar isso. Mas isso precisa ser exposto, né? Então eu vou ter dilema construtivo. P implica em Q. I. R implica em S. Né? Aqui, ó. I. P ou R. Tal que Q ou S. Dilema destrutivo, dilema disjuntivo. Então nós temos aí quinquilhão deles. Outras tautologias, né? Princípio de identidade, princípio de não contradição e o princípio do terceiro excluído. A gente já viu isso antes. Essas regrinhas aqui, certamente a gente não vai usar, né? A gente não vai se aprofundar tanto nisso. Mas aqui a gente sabe as propriedades agora dessas coisas. E eu vou ter agora as regras de dedução do cálculo proposicional. Tá? Vamos a ele. Regras de dedução do cálculo proposicional. Dada uma forma de argumento, a prova direta de validade do cálculo proposicional utiliza as seguintes regras. Vamos a elas, né? Introduzir premissas mediante o uso. Então, a primeira aqui eu tenho A, de equivalências tautológicas. Né? São aquelas que todas as opções são verdade. Lembra? Implicações tautológicas, equivalências tautológicas, implicações tautológicas, tá aqui, e do teorema da dedução. Cada nova premissa introduzida deve indicar a
à sua direita, a tautologia e o número de linhas por ela utilizada. Vamos lá. Usar a regra 1 para chegar à conclusão. Então, eu tenho aqui... Tenho. Vou apagar aqui. Primeiro, introduzir premissas mediante o uso. Então, eu tenho que estabelecer premissas, né? A de equivalências tautológicas, implicações tautológicas do teorema da dedução. Cada nova premissa introduzida deve indicar à sua direita a tautologia e o número de linhas por ela utilizada. E 3. Utilizar a regra 1 para chegar à conclusão. Vamos lá. Se aplicarmos as regras de dedução em um argumento e chegarmos à mesma conclusão deste, então a prova de sua validade está terminada. Pela regra 1A. 1A está aqui, ó. Equivalência tautológica. Cadê o negócio? Aqui, ó, 1A. Pela regra 1A, é possível introduzir uma nova premissa que seja equivalente a alguma já pertencente ao argumento ou já deduzida anteriormente. Assim, dada uma equivalência tautológica qualquer, por exemplo, a lei de Morgan. Então, eu tenho não P e Q. Aqui, ó. Não P e Q. Se somente se, não P ou não Q. A gente viu lá na lei de Morgan. Se tivermos em uma das premissas o argumento ou em uma das novas premissas já deduzidas apenas um lado da pertinência com não P e Q, podemos deduzir uma nova premissa usando o outro lado da equivalência. No caso, não P ou não Q. A recíproca também é verdadeira, ou seja, se tivéssemos não P ou não Q em uma das premissas do argumento ou em uma das premissas deduzidas, então podemos deduzir uma nova premissa, não P e Q. Na realidade, você vai substituindo, né? Você vai fazendo a substituição daquilo que mais convém para você chegar ao resultado final. Outro exemplo é a premissa P, então Q. Se for necessário para o processo da prova da validade do argumento, podemos deduzir outra premissa, não P, então não Q, utilizando a equivalência tautológica da transposição. Se tivermos a P, não P implica em não Q implica em não P, podemos deduzir pela mesma equivalência tautológica a nova premissa P implica em Q. Isso aqui a gente viu naquela lista lá enorme de propriedades, né? Tá aqui, ó. Lembra aqui, ó? Elas estão aqui. Esses absurdos aqui, ó. Lei de Morgan. Foi aquela primeira que ele citou. Então aqui eu tenho não P ou Q, se somente se, não P e não Q. E não P e Q, se somente se, não P ou não Q. Então, é disso que ele está se falando aqui, né? Aqui embaixo. Vai ser muito normal você retornar lá para ver do que se fala. Seja a regra 1B. É possível introduzir uma nova premissa obtida por dedução, decorrente de uma ou mais premissas já expressas no argumento.
em conjunto ou separado, de outras premissas já deduzidas anteriormente, conforme a necessidade. Assim, dada uma implicação tautológica qualquer, por exemplo, modus ponens. Modus ponens. Então eu tenho P implica em Q e P. Tal que isso que a gente viu lá, né? Se tivermos entre premissas do argumento e se houver entre as novas premissas já deduzidas por equivalência ou por implicação tautológica as premissas que formam o antecedente do modus pollen, P implica em Q e P, em qualquer ordem, incluindo a ordem inversa, ou seja, a premissa P ocorrendo antes da outra premissa, podemos então deduzir a nova premissa Q. É necessário ressaltar que, diferentemente das equivalências tautológicas, nas implicações tautológicas, a recíproca não é verdadeira. No caso, a partir de uma premissa que, consequentemente, não podemos deduzir as premissas P, então Q, e P, antecedente. Em outro exemplo, modus tollens, P, então Q, e não Q, tal que não P. Se tivermos entre premissas de argumento e, se houver entre as novas premissas já deduzidas por equivalência ou por implicação tautológica, o antecedente do modus tollens, as premissas P, então Q, e não Q, em qualquer ordem podemos então deduzir a nova premissa não P. Bem, agora a cabeça rodou, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar nosso entendimento com o exercício. Bem, aqui ele falou do modus tollens, né? Se você tem que voltar lá atrás, né? É um processo de juntar as pecinhas. Modus tollens, está aqui, ó. Marcar aqui de vermelho. Veja só, modus tollens. P então Q e não Q. P então Q e não P. Ou seja, ele é e não é. Então, não P. É e não é. Ele nem é e nem não é. Então, assim, se ele implica em que e não que, né? Ele é não P. Ele não é ele mesmo. Então, vamos voltar lá no exercício. Aqui vocês vão ter que ter, assim, aquela paciência de ler uma vez, ler duas, mastigar. Vamos ver aqui o exercício, como é que ele vai dar. Construa uma prova direta de validade para os argumentos e as formas de argumentos a seguir. Letra A. Ou voltamos ao baile ou ficamos na rua conversando. Decidimos não voltar ao baile. Logo, ficamos na rua conversando. Falar a verdade, eu prefiro. Eu prefiro ficar na rua conversando do que ir a um baile, né? Antes de implicarmos as regras de dedução, devemos obter argumento na sua forma simbólica. Então, primeiro transforma aí o argumento, né, para facilitar a nossa vida. É que a gente viu tanta regrinha que a cabeça rodou, né? Eu tenho certeza que sim.
Então vamos lá. Voltamos ao baile. B. Tá aqui a primeira, né? Primeira parte do argumento, a proposição. Depois a outra proposição. Ficamos na rua. Então, B ou R. Ou voltamos ao baile ou ficamos na rua. Não B. Não voltamos ao baile. Então, R. E aqui eu tenho a solução. Fácil, né? Mais fácil do que aquele monte de regra. Analisando as equivalências e as implicações tautológicas, o melhor a ser feito é aplicar a implicação tautológica do silogismo disjuntivo SD nas premissas das linhas 1 e 2, que formam seu antecedente. Aplicando essa implicação por meio da regra de dedução B1, deduzimos a premissa R. Cadê aqui meu lápis? Aqui. Com a fórmula da nova premissa, como a fórmula da nova premissa é idêntica à fórmula da conclusão do argumento, obtivemos a prova da validade desse argumento. Simbolicamente, a prova completa seria dada por... Então está aqui, B ou R, não B. Então R. E aí, R. Né? Então ficamos na rua. 1, 2, SD, o uso do SD nas premissas 1 e 2. Não é o caso de irmos ao baile ou ficarmos na rua conversando. Portanto, não ficaremos na rua conversando. Vamos ver essa aqui. Ficou interessante agora, né? Um pouco diferente. Não é o caso de irmos ao baile ou ficarmos conversando. Então, vamos ver aí a simbólica do argumento. Então aqui eu tenho B, irmos ao baile, R, ficarmos conversando. Então aqui ele começa com não, né? Não é o caso. Ó, não é o caso. Não. Então, não, B ou R. Não B ou R. Né? Não R. Não ficar na rua. Não é o caso de ir para o baile ou ficar na rua. Por isso tem uma negação ali. É não ficar na rua. A conclusão é essa. Não pode ficar na rua. Não é o caso de voltar para o baile ou não. Então tá aí, fácil, né? Consultando as equivalências e as implicações tautológicas, o melhor a ser feito é aplicar a equivalência da lei de Morgan na premissa 1, obtendo uma nova premissa contendo a sua equivalência. Não B e não R. Portanto, usando a lei de Morgan, a regra da dedução A1, para introduzirmos uma nova premissa, ficamos assim este passo da prova da validade do argumento. Então está aqui. 1. Não B ou R. Não é ficar na rua ou no baile. É não ficar na rua. Né? Não é esse aqui. Não é não, ó, um nãozinho ali, né? Não é ficar no baile ou na rua. É não ficar na rua. Então, o terceiro, que é a lei de Morgan, é não B e não R. Né? Não B e não R. A fórmula obtida na nova premissa ainda não é idêntica à conclusão do argumento. Portanto, é necessário prosseguir com a prova, analisando novamente a premissa original do argumento e a nova premissa obtida. É melhor
O melhor a ser feito é implicar a implicação tautológica da simplificação sim na nova premissa, por meio da regra 1b, obtendo assim uma nova premissa cuja a fórmula é não R, idêntica à fórmula da conclusão. Portanto, a prova de validade do argumento foi obtida. Então vamos lá. Então está aqui. Não B ou R. Não é o caso de ir para o baile ou ficar na rua. É não ficar na rua. Não R. Aí a lei de Morgan. Então assim eu tenho não baile e não rua. E aí então não rua. Não rua. C. C. Esse C aqui é continuação? Vamos ver aqui como é que vai ser. Não, o C ele é outro exemplo, né? Então eu tenho P implica em Q implica em R. Então P, Q, então R. Né? Se P implica em Q implica em R, então R. Q implica em R e 6 é R. Então, aqui eu já tenho as leis de formação, né? Letra D. P implica em Q ou R. Então eu tenho P, então Q ou R, P ou R. P ou R. P ou R. Então P ou R. E aqui 4 Q ou R. Então R. Bem, tem que voltar lá nas regrinhas com mais atenção e sair copiando aí e vendo cada uma dessas substituições com mais cuidado, né? Prove a validade da forma do argumento a seguir. Né? Aí ele tem aqui um monte de comprovação aqui, ó. Cada transformação daquela ele vai dando a sua transformação, né? Vamos lá. Para mostrar que é possível provar a validade de alguns argumentos de mais de uma forma, faremos a referida prova do argumento abaixo de 4 formas distintas. Valei-me. Valei-me. Então vamos lá. A implica em B. B implica em C. C implica em A. A implica em não C. Então, não há e não C. Não há e não C. A implica em B, B implica em C, C implica em A e A implica em não C. Ele dá o retorno de Jedi ali, né? Se C implica em A e A implica em não C, então eu tenho não A e não C. Não há é C, né, ó. E se eu tenho aqui, se eu transformo esse aqui, ó. Se A implica em C, se A implica em C, não há. Ó, se A implica em não C, gente, ficou feio isso aqui. Ó, se A implica em não C, então eu tenho não A vai implicar em C, né? Então eu tenho não A e não C.
Tem que pensar um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. Então, 6. Ser implica em não ser. 7. Ser ou não ser. 8. Não ser, ou seja, ser ou não ser é ser. Não B. Ó, ser. Ser. Não ser. Não B. Não B é não ser, né? E não há. Ó, acabei de fazer aqui o não há, ó. Não há e não ser. Essa é a forma mais fácil e mais rápida de efetuar a prova da validade de um argumento. Vamos a outra. Bem, nós temos bastante trabalho aqui, né? Para você desamarrar todo esse nó. Tem que ficar pensando e se torturando aí. Cada uma dessas proposições aqui que ele aplicou. Você vai ter que voltar lá, né? Aqui ele fala em 3 e 4. 3 e 4. Ou seja, essa e essa. Ele aplicou o SH. Vamos ver quem é esse SH. Você vai ter que voltar lá, ó. Vamos voltar lá, ó. Esse vai ser o trabalho de vocês, olhar cada uma. SH. Aqui não tem. É que eu passei. Tadã, SH. Vamos procurar com MT, MP, SD, SH. Aqui. Silogismo hipotético. O que ele aplicou lá naquele primeiro. Ou seja, P implica em Q e Q implica em R. Então, P implica em R. Então, volta lá. Aí você vai ter que riscar isso aí e pensar direitinho como é que funcionou. Ó aqui, em 3 e 4. Se C implica em A, né, ó. A implica em B, B implica em C, C implica em A. Então eu vou ter o quê? Que A implica em não ser. Conclusão, aquela conclusão que eu te dei. Né? Não, A implica em não ser. Então não A, né, vai implicar em C. Né? E não, a conclusão é não há e não ser. Não há e não ser. E aqui aí depois você vai para outra. 6, MI. A 6 está aqui, ó. C implica em não ser. Vamos lá ver o MI, que é. É com a regrinha do lado, você vai ter que fazer isso. MI. Vamos lá, devagarzinho. Tá aqui. MI. More. Não tá aqui não. Existe esse MI? IM, ó. Tô lendo ao contrário. Acho que é esse aqui, ó. Implicação material. Ou seja, P implica em Q se somente se, não P ou não ou Q. Vamos lá. Então vai ter que ver isso aí, ó. A aplicação aqui, ó. IM, exatamente, ó.
que é que ele fez? Não ser ou não ser. Então é ser, não ser. Não é isso? Bem, fica para vocês fazerem toda essa trabalheira aí de decifrar esses códigos. E não vai dar pra gente fazer isso agora, né? É bonito de ver, mas assim, demanda um tempo colossal para você ver cada uma dessas regrinhas, né? E a gente para aqui no teorema da dedução. Esse teorema da dedução, né, dado um argumento A1 e A2 e A3 e A4 e AN-1 implica em B implica em C. Se a proposição C pode ser obtida pela aplicação das regras de dedução direta 1A e 1B, as premissas A1, A2, A3, AN-1 e B, então B implica em C pode ser obtido das premissas A1, A2, A3, AN-1. Esse teorema também pode ser enunciado do seguinte modo, né? Se a premissa é igual a A1, A2, AN-1, é um conjunto de premissas de um argumento. B é introduzida como premissa e C como consequência, né? Mais teorema, prove a validade. A prova direta da validade do argumento da aplicação desse teorema tem como ideia básica se A e B, se A1, A2, e A3 e A4 e B, então vai ser, né, implica em C. Aqui. Prove a validade do seguinte argumento. 1. A e D, então C. 2. Menos B e menos e não B e não A. D. Então B implica em C. Então olha só, A e D implica em C. Não B e não A e D. Conclusão, B implica em C. Segundo o teorema da dedução, provarmos a validade do seguinte argumento. A e D implica em C. Não B e não A, D e B implica em C. Então a validade do argumento inicial está confirmada. Tenho certeza que vocês não entenderam nada, né? Porque também me passou um pouco batido, né? Tá aqui a resolução do negócio. Bem, acho que todo mundo já está bem cansado. E nós vamos deixar a sequência desse capítulo para a próxima aula. Aí nós vamos retomar esses argumentos aqui. Temos a prova indireta e já a resolução dos exercícios propostos. Tá bom? Não acabou não, tá? O capítulo 5, ele vai bem além disso. Depois desses exercícios aqui, ele continua. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos aí dar um prazo para vocês, né, digerirem todo esse conteúdo. Nós já estamos aí com bastante tempo de aula.
e a gente volta depois, né? Aqui ficou faltando essa prova indireta. A prova indireta é a prova indireta da validade de um argumento, consiste da introdução de uma nova premissa que seja negação da conclusão e, com base nisso, a derivação de uma contradição. Dessa contradição obtida, conclui-se a validade do argumento. A prova indireta ou da invalidade é mais conhecido como redução ao absurdo, sendo utilizada em algumas demonstrações matemáticas. Ou seja, você prova que a sua afirmação é um absurdo, né? Se a partir de uma hipótese não θ derivarmos derivarmos uma contradição, então podemos admitir θ, né? Então você prova o não e você tem o sim. É isso. Então, assim, na próxima aula a gente volta com o desenvolvimento aqui dessas atividades, tá bom? Mais uma vez é um prazer trabalhar com vocês. Eu deixei aí 5 exercícios para vocês mandarem para mim. Então utilizem aí o WhatsApp para fazê-lo, tá certo? Uma boa semana a todos. Mantenham aí a coragem, né? Nós temos aí o último mês de aula, esse mês de julho, e até o final do mês espero fechar essa disciplina e já partirmos para o lançamento das notas, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.